E o Salmo 137 diz assim: Junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pedia uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: Cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se da minha destra, da sua destreza. Apegue-se minha língua ao paladar, se não me lembrar-se de ti, se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém, porque diziam: arrasaia, arrasaia, até aos seus alicerces. Vai ser um salmo base para que nós possamos se refletir o texto nessa manhã, e aí eu gostaria de convidá-los para deixar o texto neste salmo aberto. E nós vamos aqui fazer uma introdução no livro de Salmo, né? O Salmo ele é um guia devocional para o cristão, para o povo de Deus. O Salmo ele é um conteúdo teológico, é uma síntese dos conteúdos teológicos do Antigo Testamento. Quando nós lemos os 150 Salmos, nós temos uma síntese de toda a teologia do povo de Israel no Antigo Testamento. Os Salmos contêm experiências de vidas, né? Em toda a sua abrangência, a vida ela expressa ali. São experiências antagônicas, são experiências contraditórias, mas assim a vida, né? Tudo é vivenciado no Salmo na presença de Deus. E Deus acompanha a trajetória desde a concepção, e nós temos aí o Salmo 139, até a morte, onde nós vemos muitos salmos que há menção da própria morte. Então a trajetória humana, onde Deus a acompanha desde a concepção até a sua morte. Uma imensa necessidade, uma necessidade vital de contar com a presença de Deus. Por isso muitas vezes eles pedem que Deus não esconda o seu rosto. É doloroso sentir a ausência e o silêncio de Deus. E é por isso a expressão para que Deus não se esconda, para que Deus se manifeste, porque há uma necessidade vital no israelita de contar e de sentir com esta presença. Os Salmos eles nos mostram que nós podemos contar com a presença de Deus e com a intervenção divina na nossa realidade. Em muitos dos salmos nós vemos aludir aí a realidade de que Deus se intervém na história, que Deus intervém na nossa vida, que Deus intervém sobre os eventos, né? Porque nós percebemos nos salmos a construção de um Deus que, por ser soberano, ele conduz e dirige os acontecimentos. Até mesmo os fatos mais adversos da história humana, eles são integrados ao propósito divino, porque nós temos aí a soberania de Deus. É Deus que controla, que dirige e que conduz. Existe uma frase muito bonita, um texto de Calvino, quando ele faz menção dos Salmos. E Calvino ele expressa muito bem o que é o Salmo. Ele diz assim: costumo definir este livro como uma anatomia de todas as partes da alma, porque não há ser humano que não esteja aí representados como um espelho. Eu diria que o Espírito Santo colocou ali, ao vivo, todas as dores, todas as tristezas, todos os temores, todas as dúvidas, todas as esperanças, todas as preocupações, todas as perplexidades, até as emoções mais confusas que agitam habitualmente o espírito humano. Então essa é do que é o Salmo. E eu tenho certeza que nós estaremos ao longo de todo o trimestre percorrendo esses textos, percorrendo essas palavras e extraindo lições para as nossas vidas.
O Salmo 137, que acabamos de ler, que nós usaremos como base da nossa reflexão nessa manhã, né? Se nós podemos ter uma definição sobre esse Salmo 137, ele é um dos salmos onde a gente consegue localizá-lo na história. Nós conseguimos localizar o fato ocorrido. E este salmo ele conta a história quando o povo de Israel fora levado cativo para a Babilônia em 586. E todo esse povo foi obrigado a deixar a sua terra, a deixar o seu povo e ser levado cativo para a terra da Babilônia. Sabemos que isso foi dividido em algumas levas, mas a verdade é que o povo se tornou exilado, se tornou desterrados e foram habitar na terra da Babilônia, um povo politeísta que tinha uma cultura totalmente defendidos pelos israelitas, mas na verdade eles foram morar ali. E dentro desse contexto desse salmo, nós podemos chamar o salmo de 137 como um lamento triste, um cântico de lamento, de tristeza, que expressa a distância temporal e espacial do povo que está cativo e preso na Babilônia, distante de tudo aquilo que eles queriam. Quer estar em Jerusalém, quer estar perto do templo, quer estar cultuando a Deus de Israel, na cidade de Jerusalém, adorando ao Senhor. E é um lamento de tristeza por provar a distância de tudo aquilo que eles almejavam no coração. Então este salmo, ele serviu na Babilônia para ser um cântico de resistência espiritual para os exilados. Então, ao mesmo tempo em que ele é um lamento, que ele é um cântico triste, ele é um cântico de resistência espiritual para aquela comunidade que estava afastada do seu povo, da sua terra, dos seus valores. Então ele servia justamente como um cântico de resistência. E aproveitando aqui esta introdução deste salmo, que coloca um contexto de um povo exilado, distante, discorrendo aqui em algumas lições que nós podemos aprender com este povo, aprender com este Salmo 137 e trazer para nós lições. O que eu posso trazer, extrair de lições para a minha vida hoje, a partir da reflexão, a partir do cântico do Salmo 137. A primeira lição que nós aprendemos no Salmo 137 é que os exilados que estavam na Babilônia, eles eram distribuídos em 3 grupos, né? O primeiro grupo foi o grupo que fora levado cativo, mas rapidamente eles assimilaram e se habituaram à cultura da Babilônia. Basicamente, eles se introduziram lá no meio daquele povo, assimilaram e habituaram facilmente a cultura babilônica. Eles assimilaram, eles introduziram para as suas vidas. O grupo que nós encontramos nesse Salmo 137 é o grupo dos resignados. É aqueles que concluíram que tudo acabou. Eles tinham uma perspectiva muito fatalista da vida, da história, e eles assimilaram a ideia de que realmente não tinha mais o que fazer, não tinha mais jeito, não tinha mais esperança, não há o que poderia ser mudado, e o que poderia fazer era levar a vida do jeito que pudesse, porque não havia mais meio de mudança, portanto não havia mais esperança. Mas havia um terceiro grupo, que era um grupo que se mantinha fiel ao passado político e religioso de Israel. Daniel perseverando e preservando a esperança em Deus, perseverando e preservando a esperança nas palavras dos profetas, que Deus visitaria o seu povo, que no tempo certo Deus traria o povo de volta. E é esse terceiro grupo que faz aqui este coro, é este terceiro grupo que usa este salmo como um cântico de resistência, perseverar justamente nesse momento difícil. E aqui nós temos aqui uma verdade já expressa nessa primeira lição, justamente porque nos últimos dias nós estamos percebendo
se agrupando e ele vai moldando e formando os seus grupos específicos, né? Então nós temos grupos, nós temos divisões, a crise, o caos, ela propicia formações de grupos. Então nós temos grupos de pessimistas, de fatalistas, pessoas totalmente que perdem a perspectiva de mudança, de sucesso, que perdem a perspectiva de qualquer coisa vá dar certo, e se formando. E semelhante à história do Salmo, nós precisamos fazer uma pergunta para nós: com qual grupo eu me identifico? Será que é o grupo do fatalismo, da derrota, da dúvida, do medo, o grupo que se isola, o grupo no sentido que se fecha? Ou nós fazemos coro com o grupo da resistência, o grupo da fé, da esperança? Qual grupo nós fazemos parte no momento atual, no momento presente? Uma segunda lição que nós aprendemos no Salmo 137 é que este salmo, ele é um salmo polifônico. E o que seria o salmo polifônico? Ele é um salmo marcado por multiplicidade de vozes, e entre essas vozes há tensões, ou seja, são múltiplas vozes que vão sendo construídas, tecidas ao longo do salmo, que nós conseguimos identificar. E a primeira voz que nós identificamos aqui é a voz do salmista, é a voz desse herói que expressa o lamento, que compõe o salmo. E justamente quando a gente olha no verso de número 5, ele faz a expressão: se eu me esquecer, fazendo menção de si na primeira pessoa, mostrando que ele está ali. E essa é a primeira voz que está no salmo. A segunda voz que nós encontramos neste salmo é a voz da comunidade, é a voz do coletivo, que junto com o salmista faz coro, e nós conseguimos encontrar essa expressão no verso de número 1, no verso número 2, no verso de número 3, a expressão nós, a expressão nosso, fazendo menção que eles estavam juntos, eles faziam coro, eles faziam vozes ao cantar este salmo. Mas a terceira voz que a gente vê no Salmo de número 137 é a voz divina. Só que essa voz divina, ela não está explícita no texto quando você a lê, mas você vai encontrar esta voz divina justamente na mistura da consciência do eu do salmista. Porque justamente essa voz, ela ecoa no interior, no coração do salmista, quando ele expressa no verso de número 5, no verso de número 6, na tradição, na memória de Jerusalém. Usar desses recursos interiores e sentir, perceber no interior do seu sentimento a voz divina que estava ali, que ecoava dentro de si. Então ele tem uma percepção, ele tem um sentimento, ele sente essa voz que ecoa do seu interior, vinda da memória da tradição, da memória do culto, da memória da adoração a Deus. Ali estava dentro dele essa voz divina que ainda ecoava, apesar da distância geográfica, apesar da distância temporal, ele estava ali e essa voz divina o ecoava dentro dele. Mas havia também uma quarta voz no Salmo aqui de 137, que era a voz do inimigo. E essa voz do inimigo, ela está expressa num discurso direto, num discurso inapropriado através dos babilônicos. Porque os israelitas, para não chorar publicamente, eles iam até o canal do rio e ali num lugar reservado, oculto, eles choravam para não deixar perceber que eles estavam tristes. Mas esses algozes, esses inimigos os perseguiam e presenciavam o momento do choro, da dor, da angústia. E essa voz do inimigo dizia: olha, cante um cântico de Sião, cante canções de Sião. E aquela voz era uma voz de humilhação, aquela voz é uma voz de ofensa, porque justamente apelava a eles fazer algo que eles estavam impossibilitados de fazer: adorar a Deus em terra estranha. E justamente isso nos traz aqui uma segunda lição desse texto, o fato de que nós estamos vivendo justamente uma situação muito similar.
porque é momento de vozes. Para todos os lados e para todos os lugares para onde nós vamos, ouvirmos vozes, ouvirmos narrativas. Nós somos invadidos diariamente por vozes, por pessoas. Em todo o meio, nós ouvimos tantas vozes falar. E a pergunta que fazemos é se no meio de tudo isso, no meio de tantas vozes, de tantas frases, de tantas vozes que ecoam na nossa vida no dia a dia, se nós ainda conseguimos, se é possível, nós ouvirmos a voz de Deus. E é interessante porque nós precisamos ficar atento que no meio a tantas vozes, se nós temos deixado que todas as outras vozes silenciem em nossa vida a voz de Deus. A voz de Deus, ela ecoa no nosso interior, no nosso íntimo. Ela mistura-se à nossa consciência, mas é justamente Deus falando conosco. E o desafio atual é hoje não deixar que todas as outras vozes que nos circundam silenciem ou sufoquem a voz do Senhor. Uma terceira lição que nós aprendemos aqui neste salmo é que a expressa neste salmo, ela é manifesta em meio a experiências antagônicas e contraditórias. Muitas vezes a gente assimila a fé a um ambiente de sucesso, um ambiente de milagre, a um ambiente de coisas maravilhosas, mas a fé também ela é manifesta em ambientes contraditórios, em ambientes antagônicos. E esta fé ela está expressa no Salmo 137, porque a primeira coisa que nós identificamos é o conflito entre o que é e o que deveria ser. O que era o conflito aqui do salmista é justamente o conflito entre o que ele queria e entre o que estava acontecendo. O que estava acontecendo era que os babilônicos solicitavam que eles cantassem cânticos a Deus em terra estranha. Era essa a realidade. Eles estavam com seus saltérios à beira do rio da Babilônia, no canal, e a situação em que eles viviam era um apelo dos inimigos, dos babilônicos, solicitando que eles cantassem cânticos ao Senhor, cânticos de Sião em Babilônia. Mas o que ele desejava? O que anelava o seu coração? Ele ansiava, ele anelava cantar cânticos em Jerusalém. Está em Jerusalém no templo, está em Jerusalém para contemplar a formosura do Senhor, a aprender no templo, a estar junto com o seu povo. Era aquilo que anelava o seu coração. E há um conflito aqui entre a experiência e a fé, porque justamente a experiência está em Babilônia, momento e tempo totalmente aversivo. E o que ele desejava? O que era a fé? Está em Jerusalém, está cantando ao Senhor. E aqui é um conflito que o salmista vivencia, que é o conflito entre a fé professa e a experiência vivida. E qual que era a fé professa? Ele diz isto lá no versos 5 e 6, quando ele faz uma declaração a Jerusalém, a templo e a Deus. Quando ele faz uma declaração de fé, mesmo distante da sua terra, ele faz uma declaração de fé. Ele faz um juramento de fidelidade a Deus e à sua nação, ao seu povo, ao seu Deus. Não esquecer, de não deixar de lembrar, de não deixar sumir da sua mente, do seu coração, da sua memória. Era essa a sua fé. Era essa que estava no seu coração. Mas qual era a experiência? A experiência, ele professa no verso 1 e verso 2, que eles estavam juntos na beira do rio da Babilônia, sentados e chorando. Então, a terceira lição que nós aprendemos aqui
é que há um conflito entre uma fé manifesta e a experiência, e ela pode ser antagônica, porque nós cremos num Deus de milagre, nós cremos num Deus de maravilha, nós cremos num Deus que faz maravilhas, que faz coisas extraordinárias na nossa vida. Nós cremos no Deus da Bíblia, dos seus textos, nas suas maravilhas realizadas no meio do seu povo ao longo de toda a história. Todavia, é possível sim que nós atravessamos experiências de caos, experiências de perdas, experiências de dores, de luto, de lamento. Todavia, querido, a lição que aprendemos aqui é que nós precisamos ter uma fé que subsista à experiência do caos, que resista às lágrimas, que subsista em meio à dor, que subsista em meio a experiências aversivas, difíceis. E esse é um apelo, e essa é uma verdade para nós. Qual a fé que nós nutrimos? Qual a fé que temos dentro de nós? Qual a fé que habita o nosso coração? Muitas vezes ela pode ser contraditória às experiências do momento. Todavia é uma fé que persiste, é uma fé que atravessa, é uma fé que subsiste a tudo e a todos. A quarta lição que nós aprendemos no Salmo 137 quando o salmista ele faz aqui um apelo à resistência ao povo de Israel na Babilônia, e ele sinaliza os recursos que eles poderiam usar neste tempo. Então o salmista ele aparece na pessoa construindo o salmo, e quando ele vai fazer um apelo à resistência, e quando ele vai fazer menção dos recursos que eles poderiam usar em terra estranha, ele faz um apelo no coletivo, justamente envolvendo todos os habitantes, envolvendo todo aquele povo desterrado, exilado, num coro de resistência à situação aversiva, difícil que eles estavam passando. E é justamente o que nós vamos encontrar no verso de número 5 e no verso de número 6. E aonde ele traz aqui como um dos recursos, agora para eles, que estavam exilados em Babilônia, uma nova teologia, a teologia na qual Jerusalém geográfica, na qual o templo de Jerusalém, o templo de Israel, o templo do Senhor real, visível, deve ocupar um lugar distinto, novo, que estaria dentro deles, na forma de lembrar, na forma de não esquecer. E no verso de número 6, ele mesmo diz, olha, não me esquecer, de manter aqui uma nova teologia a partir do exílio, que agora eles não estariam mais presentes no templo, agora eles estariam mais próximos ao templo, mas que o templo, a memória, a lembrança faria com que tudo isso estivesse vivo dentro deles. Uma chama acesa dentro deles, uma chama possibilitada pela memória do Senhor, pela memória do templo, pela memória da palavra, pela memória da experiência vivida de poder de Deus, que agora não possível mais geograficamente, pois estavam distantes, pois estavam num terreno totalmente aversivo, mas esta chama poderia estar acesa e viva dentro deles. Queridos, isto é uma verdade, e isso é um dos recursos que nós podemos usar a partir da instrução e do salmista. Quando nós não conseguimos ter uma experiência visível, uma experiência geográfica, uma experiência de estar juntos, e justamente faz menção ao nosso momento, né? Estarmos aqui conectados por um meio digital, longe do afeto, do rosto, do abraço, longe da comunhão, da comunidade, da adoração coletiva, dos louvores, dos cânticos, do grupo de louvor, da pregação presencial, desse contágio coletivo, ainda que não estejamos
podendo vivenciar isto. O apelo do salmista é para que toda esta teologia construída de experiência, ela se mantenha viva dentro deles, que eles não esquecessem de Jerusalém, que eles não esquecessem do poder de Deus, que eles não esquecessem dos milagres, da experiência do Senhor. Eu abro aqui uma janela para te convidar a você acender aí no seu coração a chama através da memória do que Deus fez com você, do que Deus falou, do que Deus manifestou. E aqui faço uma questão muito pessoal, subjetiva, do que nós vivemos na nossa comunidade de fé, de experiências, de momentos de lutas, de angústias, de dores, mas de manifestação de Deus, de poder de Deus que muda a história, que muda o curso, que muda o quadro. Era essa teologia, a teologia de manter acesa, viva dentro deles a memória, a chama de Deus dentro deles. Mas não somente isso, havia ali um dos recursos que ele convoca ao povo, e por isso que ele constrói o texto no coletivo, quando ele convoca a responsabilidade de cada membro, quando ele estabelece que cada um teria a responsabilidade de manter vivo dentro de si o vínculo com Deus, o vínculo com as raízes que os identificavam como povo de Deus, o vínculo com a fé que eles possuíam antes do exílio. Era uma convocação coletiva de responsabilidade individual, que partia de cada um, manter resistência, fazer coro, de resistir, de manter-se vinculado a Deus, de manter-se o vínculo com o Senhor, com Jerusalém, com a palavra, com a teologia, que eles não esquecessem de Deus, que era um exercício e que era um apelo individual. Querido, nós precisamos, no meio a toda a correnteza e toda a adversidade que sobrevém à nossa vida, fazermos resistência, pois é responsabilidade individual que nós mantemos o vínculo com Deus, que nós mantemos a nossa alma, o nosso coração ligado à sua palavra, ainda que na experiência prática, ainda que na experiência do momento, muitas coisas nos impossibilitam. Faço menção aqui, para terminar, aqui uma experiência de Viktor Frankl, que foi médico austríaco, cativo, judeu cativo, passou por 4 centros de concentrações de nazismo, das quais ele mesmo escreve um livro chamado Em Busca de Sentido, um livro muito bonito, aonde ele relata a sua trajetória de exilado nos centros de concentrações de nazistas, no templos do Hitler. E a sua memória, e a sua lembrança, e a sua lição é de que de tudo aquilo que ele passou, de talvez pensar e sentir quase que no limiar da sua vida, ele traz uma verdade muito importante para nós, para uma lição. Podem nos tirar todas as coisas, menos a liberdade de nós decidirmos como agirmos diante dela. E assim ele percebeu que ele tinha ainda a liberdade de escolher como viver o caos, como viver o isolamento, como viver dentro dos campos de concentrações, fazendo a menção de uma frase de Nietzsche. Ele traz no seu livro uma frase que ecoou muito no tempo de exílio, quando Nietzsche dizia: só quem só quem tem um sentido de viver suporta o processo. Por isso eu te convido a você, como um soldado, como um apelo coletivo de manter o nosso vínculo com o Senhor, vamos manter o nosso vínculo, a nossa alma ligada em Deus, na sua palavra, na sua promessa,
Querido, nós temos um sentido, nós temos um sentido de viver, e é desta forma que o salmista ele oferece como recurso para que o povo pudesse resistir ao exílio. E aqui é uma verdade muito propícia para nós os últimos dias, porque os últimos dias é marcado por exílio, é marcado por distanciamento coletivo, é marcado por estar segregado daquilo que queríamos, né? Estarmos segregados moralmente e geograficamente daquilo que nós gostaríamos e queríamos. Todavia, precisamos manter viva dentro de nós a fé, precisamos manter vivo dentro de nós os valores, precisamos manter vivo dentro de nós a esperança em Deus, a certeza de justiça, a certeza de uma misericórdia, a esperança no Deus de Israel. Este é o apelo do Salmo 137, esse é o cântico de lamento, esse é um devocional para a nossa trajetória cristã. E para concluir, para fechar essa reflexão que estamos fazendo nesta manhã, eu gostaria de trazer a vocês o término da história, né? Porque sabemos que os Salmos ele é um compêndio que marca a história, mas eu gostaria de trazer a você um desfecho dessa trajetória do exílio, que marca, que estão nos anais da história, o fim do exílio deste povo. E é com este desfecho que nós fecharemos aqui a nossa reflexão nessa manhã. A paz, mais uma vez, aos irmãos que entraram depois que nós iniciamos. E nós vamos concluir essa palavra entendendo qual que foi o desfecho, qual que é a conclusão. E a conclusão de tudo isso que o evangelista Nivaldo acabou de explanar aqui, à luz da palavra de Deus, se encontra no Salmo 126. Quem está aí com a sua Bíblia, quem não está, mas que se atente ao que nós vamos ler, porque essa é a conclusão dessa palavra. E é o que nós cremos, no nome de Jesus, que também será o desfecho desse momento que nós estamos vivendo agora. O Salmo 126, o título diz assim, em algumas traduções: Deus é louvado porque fez retirar do cativeiro o seu povo. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Traze-nos outra vez como as correntes das águas no sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. E esse é o cântico daqueles que louvavam o Senhor, porque Deus os tirou do cativeiro. E aqui o versículo 4, muito bonito, o salmo todo é muito lindo, mas o versículo 4, em algumas traduções, diz assim: faze-nos prosperar novamente, Senhor. Ó Senhor, faze-nos prosperar novamente, como as torrentes no Neguebe. Porque o Neguebe é uma terra que ela é seca, uma terra árida, que não nasce, que ninguém planta. É um deserto totalmente seco. Mas existe um momento que Deus manda uma chuva sobre aquela terra, sobre aquele deserto. E aquele deserto que não nasce, que ninguém planta, que não se cultiva, ele começa a brotar o mais verde, dos mais belos, as folhas mais verdes, um verde que não se vê em nenhum outro lugar, ele surge ali no Neguebe. E aqui o salmista, ele diz que ele coloca como se ele estivesse vivendo um tempo de uma terra seca, um deserto que não brota, que não nasce. Mas ele fala: Senhor, assim como o Senhor joga aquela chuva no Neguebe e aquele deserto ele começa a brotar o verde mais lindo que não se encontra em outros lugares, ele fala: faz-nos prosperar de novo. Nós queremos voltar ao que a gente era antes. Faz-nos prosperar novamente, Senhor, como o Senhor faz com as torrentes do Neguebe. Então, que essa seja a nossa oração e, ao mesmo tempo, uma palavra profética para a nossa vida. Porque essa palavra,
ela já foi uma oração na minha vida e hoje ela é novamente. Eu tive essa experiência 2 anos atrás, quando eu estava na minha outra quarentena. Porque eu já passei por uma quarentena e não foi uma quarentena fácil, foram 8 meses de tratamento. Eu sei o que é um isolamento social, eu sei o que é um medo de você pegar uma gripe, porque a sua imunidade está baixa. Sei o que é o medo que muitos estão passando também, da questão financeira, da crise econômica, porque você tem o medo de perder a sua renda e não dar continuidade às suas despesas, e assim não conseguir dar continuidade ao seu tratamento. Então, todos esses medos que nós passamos, eu também passei com muita intensidade há 2 anos atrás. E nesse momento, eu estava ali na minha quarentena, frágil, e eu estava sentada na mesa da minha casa, e eu lembro que eu recebi uma mensagem, um vídeo muito lindo. E esse vídeo era sobre as torrentes do Negueb. E no final, esse versículo: ó Senhor, faze-nos prosperar novamente, como as torrentes do Negueb. E ali eu fiz essa oração. E eu me encontrava totalmente debilitada no processo de quimioterapia, em isolamento. Mas eu falei: Senhor, me faça prosperar novamente, que eu possa brotar e que esse verde venha surgir no meu deserto como era antigamente. E hoje eu estou aqui para fazer a mesma oração, para nós levantarmos nesse momento um clamor por todos que estão aí na quarentena, que estão se sentindo fragilizados, debilitados, que estão com medo, ou por conta da saúde, ou por conta da crise econômica, ou enfim, por conta de inúmeros medos que surgem nesse momento. E nós vamos fazer esta oração nesse Dia Nacional de Oração. E nós vamos pedir ao Senhor que venha fazer brotar o Negueb da nossa vida, o Negueb do nosso país, o Negueb nessas nações que estão sofrendo. Amém, irmãos? Amém. Amém? Glória a Deus. Estão aí? Aleluia. Então vamos fazer nesse momento essa oração. E nós vamos fazer um clamor. Então ore aí onde você está. Clame ao Senhor. Que nós confiamos e temos a certeza que o Senhor, Ele tem o controle de tudo. A situação que nós estamos passando não está desapercebida aos olhos do nosso Deus. Senhor, nosso Deus, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença. Queremos Te louvar, Senhor, pela vida de cada um dos irmãos que estão aí, que estão juntamente conosco, por esse meio, por essa ferramenta digital. Falamos a Tua palavra, uma palavra que vem de encontro ao nosso coração e de encontro à realidade que nós aqui nesse momento vivendo. E nós confiamos, sabemos que o Senhor é poderoso, assim como o Senhor tirou o Teu povo, Senhor, tirou o Teu povo do cativeiro, de terra estranha, porque eles estavam... Era adorar no templo, era adorar em Jerusalém. Senhor, e aqui nós abrimos o desejo do nosso coração. Nós estamos aqui em casa, nessa live, com essa ferramenta virtual, mas nós queremos voltar para o templo, nós queremos voltar para Jerusalém, nós queremos adorar naquele lugar de adoração que o Senhor, meu Deus, levantou, ergueu. E assim eu tenho certeza que não só as nossas vozes, mas são milhares, milhões de pessoas que estão neste Dia Nacional de Oração no Brasil e no mundo, orando, pedindo ao Senhor que venha sarar a nossa terra, que venha sarar as nossas vidas, que o Senhor venha de encontro, meu Pai, a essa situação que nós estamos vivendo, que o Senhor estenda as Tuas mãos para a vida de todos. E eu quero, no começo dessa oração, primeiro orar pelos corações, primeiro orar pela tempestade que está dentro do coração, daquele que está desesperado, daquele que está em pânico. Senhor, aquele, meu Pai, que já deixou a ansiedade tomar conta da sua vida, que o Senhor possa acalmar esse coração, que o Senhor possa ajudar aquele que está com medo, Senhor, que se sente, meu Pai, fragilizado, que se encontra, meu Deus, no chamado grupo de risco, que o Senhor venha abençoar aquele que está já em tratamento de saúde, aquele que já estava com dores e agora tem essa situação, meu Pai, agregando, aumentando o sofrimento, que o Senhor possa, meu Deus, dar o livramento, porque o Senhor tem o controle da história e nada passa desapercebido.
recebido. Visita aquele pai que está no hospital, visita os enfermos, visita, meu Deus, toda a equipe de trabalho dos médicos, enfermeiros, equipe de limpeza, assistentes, os cientistas, biólogos, aqueles que estão trabalhando, meu Pai, nesta luta. Capacita eles, dê iluminação, dê discernimento, dê sabedoria. Abençoe os governantes, abençoe aqueles, meu Pai, que estão lutando, tentando fazer algo pela nação. Meu Pai, que o Senhor venha em nome de Jesus abençoar, que o Senhor venha, Senhor, tomar esses homens, mulheres nas tuas mãos e colocar neles o desejo sincero de amor pelo povo, em fazer algo por aquele que mais precisa. Abençoe, Senhor, os nossos líderes espirituais, os nossos pastores. Abençoe pastor Gerson, pastora Márcia. Abençoe a nossa igreja de Vila Olinda. Abençoe os pastores, meu Pai, de todas as igrejas que estão nesta luta, nesta peleja, tentando acolher os seus membros, Senhor, nas suas necessidades, mas às vezes são tantas, e às vezes eles mesmos, meu Pai, têm as suas próprias necessidades, se encontram fragilizados. Então vá de encontro a cada família, vá de encontro, meu Deus, a cada situação. Senhor, abençoe a nossa nação, abençoe o nosso país, sara a nossa terra, livra-nos, meu Pai, e nos faça regressar do cativeiro, para que possamos louvar ao Senhor no templo, em Jerusalém, como é o desejo do nosso coração. Nós te pedimos e nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe.